Galerinha, me parece que a casa caiu para a Cielo. Quarto trimestre de 2019 foi um resultado meio triste. Eu acho que o negócio agora na Cielo é a gente abandonar o barco, tentar chegar na praia a nado mesmo. O que você acha a respeito disso? Vamos analisar o resultado dela. Fica comigo nesse vídeo. Bom, galera, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. Um canal feito para ajudar você, investidor de renda variável. Olha só, a Cielo, a gente sabe aí que ela é um caso sério, né? Muito tem se falado na Cielo ultimamente, porque era uma empresa, uma máquina de fazer dinheiro, margens absurdas, lucro lá em cima. Não tinha nem o que ver com essa empresa, né? Eram excelentes resultados sempre. Trabalhava com margens de 20, 30, 40% a margem dela, né? E agora a gente está aí numa situação meio complicada. Inclusive, a gente chegou a um momento histórico para a Cielo, que foi bater uma margem líquida de 1 dígito. Isso é preocupante. Vamos para a tela ver um pouco sobre esse resultado. Vem comigo. Bom, aqui na primeira página do release a gente tem alguns destaques operacionais e financeiros. Então é claro que geralmente aqui vem a parte boa, né? No começo, já na capa do release. Então o volume financeiro capturado no trimestre da Cielo aumentou 12,6%. Apesar dos resultados não tão satisfatórios, ela continua tendo um aumento no volume financeiro, né? A transação de cartões lá nas maquininhas continua aumentando. A base ativa no final de dezembro totalizou aproximadamente 1,6 milhão de clientes, com um aumento de 17,7% e 4,6% em relação ao quarto trimestre de 2018 e terceiro trimestre de 2019, respectivamente. O que quer dizer isso, galera? Que a Cielo, apesar dos resultados ruins que ela tem apresentado, que nós já vamos ver isso, e também no final do vídeo eu vou dar a minha opinião, o que eu acho a respeito dela, tá? Apesar disso, a gente vê que cada vez mais a Cielo está aumentando a sua base de clientes. Então também não dá pra gente dizer que a empresa morreu, né? Porque ela continua aumentando a base de clientes. Vamos ver o que mais que tem de interessante aqui. A receita líquida teve uma redução de 1,2%, em comparação ao mesmo período de 2018, e 6,3% em relação ao trimestre anterior. Então a receita caiu, né? Por que a base de clientes está aumentando e a receita caindo? Porque a Cielo está baixando os preços do produto que ela oferece. Os gastos totais apresentaram aumento de 20% em relação ao trimestre do ano passado e 10,3% em relação ao trimestre anterior. Então aumentou muito o gasto que ela teve e por isso a gente teve um resultado aí um pouco pior, né? Aqui a gente pode ver que a receita operacional líquida teve uma redução de 1,2% em relação ao mesmo trimestre de 2018. O EBITDA teve uma queda de 37,8%, bem assustador isso aqui, mas o pior, que é o que mais interessa pra gente aqui, é o lucro líquido, né, galera? Que teve uma queda de 68%, realmente foi uma queda considerável aí no lucro líquido da Cielo. Aqui eu estou com os resultados da Cielo Brasil e olha só, a gente vem logo aqui para baixo na parte que mais nos interessa aqui, que é o lucro líquido e a margem líquida. A gente vê que o lucro líquido do quarto trimestre, então, de 2018, do ano passado, para esse quarto trimestre de agora, caiu de 642 milhões para 127 milhões, uma queda de 80%. Isso aqui é muita coisa, é um número considerável, tá? E em relação ao trimestre anterior, foi de 267 para 127, uma queda de 52%, tá? Também é uma queda aí considerável. Já vou dando a minha opinião aqui. Eu imaginei que ela não ia demorar tanto para chegar na curva do fundo, tá? Eu imaginei assim, não. A Cielo está enfrentando um novo cenário aí, né? O mercado está muito mais disputado do que era antes. Antes era muito mais fácil para ela. Então ela está tendo que baixar preços aí para conseguir se manter no mercado e crescer na base de clientes, tá? Só que eu imaginei o quê? O que vai acontecer? A Cielo está aqui, a base de lucros e a margem dela vai caindo, até que ela se ajuste no mercado e chega um momento que ela acha uma curva. Eu, sinceramente, confesso para vocês que eu imaginava que essa curva já estava por chegar. Então eu estava esperando que acontecesse o quê? No terceiro trimestre de 2019 foi de 2,67 e eu imaginava que já ia ficar aqui
mais ou menos próximo, e a gente fechou aí com 127 milhões nesse trimestre. A margem líquida, gente, ela era de 39%, 40%, uma margem líquida excelente no ano passado, e a gente chegou ao número de 9,6%. Infelizmente, a Cielo baixou a margem líquida dela para a casa de um dígito, e isso é bastante preocupante, tá? E em relação ao trimestre do mês passado, aliás, trimestre passado, né, ela estava com 20%, ainda não era uma margem tão baixa. Vamos olhar aí, aqui a gente viu só a Cielo Brasil, né? Vamos continuar olhando o relatório aqui. Olha só, aqui a gente tem o resultado da Cateno, que é uma controlada da Cielo, né? E a gente pode ver que a receita operacional líquida, receita líquida lá da Cateno, ela saiu do quarto trimestre do ano passado de 701 para 778. Excelente, melhorou a receita, tá? Teve um aumento de 11%. Em relação ao trimestre passado, ela teve um aumento de 13%. Então, a Cateno está de parabéns até aqui. Vamos dar uma olhadinha no lucro líquido, na margem líquida que a Cateno conseguiu atingir. Então, ela saiu de 185 milhões do mesmo trimestre de 2018 e ela subiu para 216 milhões, um aumento de 16,7%. Show, ponto para a Cateno. E em relação ao trimestre anterior, o terceiro trimestre de 2019, ela teve um aumento de 30%. Ela saiu de 165 milhões para 216 milhões. A margem líquida fechou em 27%, uma excelente margem. Então, gente, aqui a gente já começa a ver que a Cateno hoje ela é o filé mignon da Cielo, tá? Pelos resultados que a gente viu ali em cima da Cielo Brasil, agora a gente está vendo aqui os resultados da Cateno, a gente pode concluir que a Cateno está carregando a Cielo nas costas, tá? Mas vamos continuar a leitura do release aqui, vamos ver o que mais a gente acha. Olha só, aqui eu tenho as outras controladas da Cielo, e outras controladas eu estou falando de Multidisplay, Braspag, Cielo Estados Unidos e por aí vai. Olha só, a receita operacional líquida saiu de 668 para 869, beleza? Tivemos um aumento na receita aí. E saiu de 820 em relação ao trimestre passado para 869. Tivemos um aumento. Só que quando a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, no resultado líquido, tá? No lucro líquido, o que aconteceu? A gente teve aí um prejuízo de 13 milhões no mesmo trimestre do ano passado e tivemos um prejuízo de 35 milhões nesse trimestre. No trimestre anterior, esse prejuízo foi de 24 milhões. Ou seja, essas outras empresas que não estão dando lucro. Por que a receita delas aumentaram e diminuiu aí o lucro líquido? Foi mais negativo ainda. Vamos tentar encontrar isso aqui. E muito provavelmente é por isso aqui, ó. Veja que os gastos no mesmo trimestre do ano passado foi de 674 milhões, os gastos totais, e subiu para 902 milhões, e a gente está falando de 33,9% de aumento. E em relação ao trimestre anterior foi de 7,8% de aumento. Ou seja, gente, ela está gastando muito, e isso é porque a concorrência está chegando, né? E ela está tendo que investir em pessoal, em marketing, botar gente na rua, e isso tudo está fazendo com que vá embora o lucro que ela poderia ter. Então, Cateno carregando Cielo nas costas e as outras controladas empurrando a Cielo para o buraco, né? E o resultado, então, de tudo isso que a gente vê aqui na primeira página do release, né? É um compilado de tudo isso, que foi isso aqui, ó. Então a gente viu que o volume financeiro e de transações da Cielo, ela teve um aumento, tá? Então tem mais cartões passando nas maquininhas, né? Saiu em relação ao ano passado de 168 para 190, então a gente teve um aumento aí de 12,6%. E em relação ao trimestre anterior, um aumento de 10,7%. Ou seja, a Cielo está trabalhando mais, ela está conseguindo ainda ganhar mercado. Só que olha só, a receita operacional líquida teve uma queda de 1,2% e 6,3% em relação ao trimestre passado. Por que isso aconteceu? Porque os gastos totais da Cielo estão aumentando. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a gente teve um aumento de 20,4% nos gastos dela. Em relação ao trimestre passado, a gente teve um aumento de gasto de 10,3%. Se a gente for ver em relação 2018 para 2019, a gente está falando de um aumento de 17,5%. Ou seja, em 2019 a Cielo gastou cada vez mais. Isso por quê? Colocando pessoas na rua, treinando, marketing, tudo isso para conseguir
atingir esse resultado aqui, ó, ainda assim aumentar o volume financeiro. Só que aí o negócio começa a não dar lucro, né? Porque tem que baixar preço e isso fez com que a receita diminuísse, baixando o preço, né? Aumentou a base. Só que a receita diminuiu e aumentou os gastos totais. Isso fez com que a gente chegue aqui embaixo, gente, com um lucro líquido nesse trimestre de 242 milhões, que foi uma queda de 68% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, que tinha sido de 757 milhões. E também a gente teve uma queda de 32% em relação ao trimestre passado, que foi de 358 milhões. Se a gente for comparar 2018 com 2019, a gente teve uma queda de 49% na receita, aliás, no lucro líquido da Cielo. E veja que no ano passado, no quarto trimestre de 2018, ela estava com 25,2% de margem líquida e ela caiu para 8,1%. Gente, 8,1% é o mínimo que a Cielo dá para chegar. Tanto que eu escutei o webcast lá dos resultados da Cielo, tá, no site do RI, e eles falaram que a ideia agora é não reduzir mais custos, tá? A Cielo fez o que tinha para fazer para brigar no mercado. A Cielo baixou o preço das taxas. Isso fez com que a receita caísse. A Cielo investiu bastante em marketing, treinamento de pessoal, fazendo com que os gastos aumentassem e com isso chegou aí a um limite de 8% de margem líquida. Então eles deixaram claro lá no webcast que a ideia não é mais baixar, e que agora eles chegaram no limite e vão ter que brigar com a concorrência desse jeito. Então, gente, agora nós vamos ter que assistir os próximos episódios. Eu pergunto para você, deixa aí nos comentários o que você acha. A Cielo vai conseguir se manter no mercado e brigar com a concorrência, mantendo uma margem ali de 8, 9, 10%, que é o que eles falaram que atingiu o limite, ou vocês acham que eles vão começar a perder mercado? Porque até agora a Cielo não perdeu o mercado, né? Continua aumentando base de clientes, continua aumentando aí o volume de transações, não perdeu o mercado, não podemos dizer isso. Esses resultados aí que estão vindo cada vez piores é justamente por conta de tudo isso que a gente falou aqui, mas continuam com seus clientes lá. Então o que você acha agora, mantendo o preço, vai continuar crescendo a base de clientes, vai diminuir, enfim. É complicado saber, né, gente? Eu acho assim, ó, que a Cielo é uma empresa que tem toda a sua história. Os caras não estão brincando lá, né? Seu Caffarello não tá lá brincando. Então eu imagino que eles já entenderam que chegaram num limite aí, num piso. Não tem como baixar, abaixo de 8%, pô, daqui a pouco não dá mais lucro esse negócio, né? Uma empresa que trabalhava a 40%, agora vai trabalhar com uma margem líquida de 8%, não dá para baixar mais que isso. Então eu acho que a Cielo já chegou no fundo aí dessa margem, mas também não tem muito o que fazer, a concorrência, são produtos mais ou menos parecidos, né? Então agora eu vejo que a briga está de igual para igual e está na hora de a gente ver essa virada acontecer. Só que, diante desse cenário, galera, eu vou dizer para vocês, a Cielo não é mais o que ela era antes, tá? Eu confesso que eu imaginava assim, ó, ela trabalhava com margens de 40%, eu imaginei que ela ia chegar em margem líquida de 15%, ia estabilizar ali entre 15%, 16%, 17%, mas poxa, chegou em 8,1%, isso é decepcionante, tá? Na minha opinião, isso é decepcionante. E o que vai acontecer agora? Leandro, você tem Cielo em carteira? Tenho Cielo em carteira. Você vai vender? Não, não vou vender, não vendo nada. Mas com certeza a gestão de risco que eu faço com ela, vou ser mais rigoroso, tá? E o peso que eu tenho nela vai ter que diminuir, eu vou ter que deixar ela para trás, porque ela não é mais aquela queridinha que foi um dia. Ela é uma empresa que muito me preocupa com esses números aí, e eu só vou voltar a ter uma confiança maior nela a partir do momento que esses números aqui mostrarem que é possível que ela se mantenha brigando no mercado, tá? E continue dando lucro. Então é isso, galera. Essa é a minha interpretação do resultado de Cielo, essa é a visão que eu tenho. Espero que isso tenha te ajudado. Deixem nos comentários o que você achou dessa análise. Se você gosta que eu faça desse tipo de vídeo, prefere que eu faça mais vídeos desse tipo, deixa aí nos comentários também. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp da vida, Telegram e por aí vai. Até o próximo resultado. Fui!